Olá, meu nome é Henriqueta e eu estou aqui para falar sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança e também sobre os campos de experiências definidos pela Base Nacional Comum Curricular. Bom, iniciando então pelos campos de experiências. A nova base, ela define cinco grandes temas, ou 5 grandes campos de experiências, que são o eu, o outro e o nós, o corpo, gestos e movimentos, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e imagens, e também espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Esses campos de experiências, eles constituem a nova forma de trabalho na educação infantil. O que seriam esses campos? Eles enfatizam noções, habilidades, atitudes, valores, afetos que as crianças elas devem desenvolver de 0 a 5 anos de idade, buscando, desta forma, garantir os direitos de aprendizagem das crianças. Ou seja, o conhecimento, ele vem com a experiência que cada criança vai viver no ambiente escolar. Então, os campos de experiências possibilitam que o educador transforme as experiências das crianças em aprendizado no ambiente escolar. Afinal, o que seriam esses campos de experiências? Eles nada mais são do que campos em que enfatizam atitudes, noções, habilidades, valores, afetos que as crianças precisam desenvolver de 0 a 6 anos de idade e que buscam garantir os direitos de aprendizagem das crianças. Ou seja, o conhecimento ele vem da experiência que cada criança vai viver no ambiente escolar. Por exemplo, quando se fala no campo de experiência o eu, o outro e o nós, nos remete à ideia de que nós, como formadores, precisamos entender que o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, ela deve perpassar o conviver, o brincar, o explorar, o participar, o comunicar-se, o conhecer-se. E para isso, a criança ela precisa, por exemplo, explorar os ambientes e as situações de diferentes formas, com pessoas, com grupos, ampliando a noção de mundo e sua sensibilidade em relação aos outros. Então, esse é o principal objetivo, né, desse campo de experiência. O campo de experiência, corpo, gestos e movimento, possibilita que a criança, desde cedo, com o seu corpo e também por meio dos sentidos, gestos e movimentos, elas explorem o mundo, o espaço e também os objetos ao seu redor. Na educação infantil, o corpo das crianças ele ganha centralidade. Então, assim é necessário que a instituição escolar promova oportunidades ricas para que esses pequenos possam explorar e também vivenciar um amplo repertório. Sabemos que por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, que as crianças se desenvolvem, também conseguem se comunicar e se expressar com o corpo, a emoção e também a linguagem. Bom, em relação ao campo de experiência, traços, sons, cores e formas, possibilita o contato com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas no cotidiano da escola. É importante para que a criança ela se desenvolva por meio de diferentes experiências e que essas experiências sejam diversificadas, que elas consigam vivenciar de diferentes formas as expressões e também as linguagens. Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as crianças desenvolvam senso crítico, estético e também o conhecimento de si mesma, dos outros e da realidade que o cerca.
Então esse campo de experiência ele é muito importante também para que a criança ela desenvolva a sua autonomia. Bom, em relação ao campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, a gente sabe que na educação infantil é importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral. Pois é, na escuta de histórias, na participação em conversas, nas narrativas e também nas múltiplas linguagens que a criança se constitui, ativamente como um sujeito singular e também pertencente a um grupo social. Então, nesse sentido, é importante a imersão na cultura escrita, tá? Para que as crianças conheçam e também desenvolvam a curiosidade. Um outro campo de experiência bastante importante para o desenvolvimento da aprendizagem da criança são o campo espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Este campo de experiência, ela possibilita que as crianças vivam inseridas em espaços e tempos de diferentes e sempre procuram se situar, ou seja, nas ruas, ou saber o que é dia, o que é noite, o que é ontem, o que é amanhã. Demonstra também curiosidade sobre o mundo físico, como seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas e as transformações da natureza. E também o mundo sociocultural, com as relações de parentesco e também sociais entre parentes que conhecem. Então é importante o trabalho com esse campo de experiência para a criança se desenvolver, no qual ela vai promover experiências que possam fazer observações, manipular os objetos, investigar, explorar o seu entorno, levantar hipóteses, consultar fontes de informação para buscar respostas às suas indagações e curiosidades. Eu acredito que com esses campos de experiências a criança vai desenvolver a aprendizagem da melhor forma possível. E assim também a escola ela está criando oportunidade para que as crianças elas ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e que elas possam utilizá-los também em seu cotidiano. Então, acredito que esses 5 campos de experiências que estão estruturados na nova BNCC vão possibilitar que o educador qualifique o seu trabalho, desenvolvendo então aprendizagens promotoras da emancipação da criança, promotoras do senso crítico, promotoras da autonomia. E isso é muito importante para que a gente busque melhorar a qualidade da educação brasileira e principalmente no que diz respeito então à educação infantil. Já em relação ao terceiro campo de experiência, que é espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, o professor ele poderá trabalhar, por exemplo, com as crianças bem pequenas, tá? Como ordenar objetos, considerando um atributo como tamanho, peso, espessura ou outro atributo, ou crianças pequenas fazendo observações, pedindo para elas descrever elementos e fenômenos naturais como luz solar, o vento, chuva, temperatura, mudanças climáticas, relevo e paisagem. Assim, haverá uma progressão da aprendizagem no momento em que o professor conseguir relacionar o espaço, a quantidade, o tempo que ela está vivenciando naquele ambiente, relacionar sempre com a realidade em que ele está vivendo. Experiência, traços, sons, cores e formas, ressalta as experiências das crianças com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, incluindo também contato com a linguagem musical e as linguagens visuais com foco estético e crítico. Em relação a esse campo de experiência, o professor ele deve, e é importante que ele foque, as experiências que promovam a sensibilidade investigativa, tanto no campo visual, valorizando a atividade produtiva das crianças, e também nas diferentes situações em que participam, envolvendo-se, por exemplo, a partir de desenhos,
com pinturas, esculturas, imagens, colagens, gravuras, fotografias. Tudo isso possibilita que haja um desenvolvimento, então, desse campo de experiência. Dessa forma, com o trabalho, com os campos de experiências, o professor ele precisa que suas práticas elas estejam diretamente comprometidas com as necessidades e os interesses das crianças, para que a vivência se transforme em uma experiência e que tenha de fato um propósito educativo. Olá, agora eu vou falar sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança na educação infantil. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela dá um salto histórico ao reconhecer a educação infantil como uma etapa essencial e estabelecer direitos de aprendizagem para crianças de 0 a 5 anos de idade. A BNCC, ela estabelece a educação infantil como uma etapa essencial para a construção da identidade e da subjetividade das crianças. Dessa forma, ela estabelece 6 direitos de aprendizagem, que são conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Esse documento, a Base Nacional Comum Curricular, ela inova ao reconhecer essa etapa da educação básica como fundamental para a construção da identidade e também da subjetividade da criança. O direito da aprendizagem conviver, a BNCC diz que conviver com outras crianças e adultos em pequenos e em grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. Mas como a BNCC vai garantir? Como garantir esse direito? São situações em que os pequenos possam brincar, interagir com os colegas, que é fundamental, mas não apenas elas, como por exemplo, pode ser utilizados jogos, que são importantes para que as crianças convivam em uma situação em que precisam respeitar as regras. De aprendizagem brincar, a BNCC diz que brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, podendo ser crianças e também adultos, irá ampliar e diversificar seu acesso a produções culturais, a diferentes conhecimentos, a imaginação, a criatividade, as experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Mas como garantir esse direito? As brincadeiras são essenciais e devem estar presentes na rotina da criança. Se trata de iniciativas infantis em que o adulto deve acolher e enriquecer, porém, devem ser bem planejadas e variadas. Para isso, a partir da observação dos pequenos brincando, o professor pode disponibilizar materiais que auxiliem no desenvolvimento da brincadeira e também que conduzam a outras experiências. Quanto ao direito de aprendizagem participar, a BNCC diz que participar ativamente como adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais, dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e também elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. Mas como garantir esse direito? Podemos citar como exemplo a construção de casinhas de brinquedo. Quando o professor planeja como vai fazer, separa os materiais e pede ajuda de familiares para montá-lo. Desta forma, ele vai conseguir desenvolver na criança a aprendizagem participativa. Aprendizagem, explorar, a BNCC diz que explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamento, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, possibilita a ampliação de saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades, como arte, escrita, ciência e tecnologia. Mas como garantir esse direito?
Aqui é fundamental permitir que as crianças explorem sozinhas diferentes materiais fornecidos pelo professor. Não é aulinhas de explicando como que vai acontecer, ou o que eles têm que enxergar. Aqui a criança ela deve ter a liberdade e a oportunidade de explorar sozinha o que ela quer aprender, o que chama a atenção dela, a curiosidade dela. O jeito de aprendizagem expressar, a BNCC diz o seguinte, que expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses descobertas e opiniões possibilita que a criança ela desenvolva a capacidade de comunicação. Mas como garantir esse direito? Rodas de conversa são imprescindíveis para que as crianças tenham seu direito garantido. É importante que essas situações sejam frequentes para que o professor apresente materiais variados para que a criança explore e também se expresse a partir de diferentes linguagens. Em relação ao direito de aprendizagem conhecer-se, a BNCC diz que conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural constitui uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento. Mas como garantir esse direito? Boa parte das atividades ajudam a garantir esse direito, mas há estratégias específicas para que a gente possa desenvolver o conhecer-se. Nesse momento é importante que o professor ajude a que eles se percebam, aprendam do que gostam. Para isso, o professor pode, a partir da observação, criar situações simples, mas que auxiliem a descobrir a si próprio e a outro. Um exemplo bem interessante seria colocar essas crianças em frente a espelhos e fazer com que elas se observem. Então, seria bem importante essa prática para que haja o desenvolvimento do conhecer-se. Também no momento do banho, da alimentação, da troca de fraldas, é importante também para que haja a aprendizagem do seu próprio eu, né? Da própria criança, né? Que ela se conheça enquanto tal, ao momento que ela sente que está sendo cuidada, ela também vai aprender a cuidar de si e desperta na criança a consciência sobre o seu próprio corpo. Ao estudar os campos de experiências, bem como também os direitos e desenvolvimento da aprendizagem das crianças, se percebe o quanto a Base Nacional Comum Curricular, aprovada no final de 2018 e que está sendo estudada agora em 2019, será importante para o desenvolvimento de uma educação integral. Ela tem esse compromisso, ela busca uma formação e também um desenvolvimento humano global para a construção de uma sociedade mais justa, ética, democrática, responsável, que seja inclusiva, sustentável e solidária. Então, a BNCC ela está bem estruturada porque ela busca um desenvolvimento integral, buscando desenvolver a intelectualidade, o emocional, o cultural, o social e o físico. E tudo isso ela contribui para que, de fato, a educação brasileira consiga modificar a sua forma de desenvolver o conhecimento de uma forma ampla e que não fique necessariamente apenas, seja algo técnico, enxuto, sem necessariamente considerar o social, né, o cultural, o emotivo. Então, ao estudar a Base Nacional Comum Curricular, principalmente no que toca a parte da educação infantil, ela foi muito importante. Só de saber que ela torna a educação infantil como uma etapa essencial para o desenvolvimento das aprendizagens, isso nos deixa bem felizes enquanto educadores, porque a gente sabe que precisava sim haver essa mudança para que a gente consiga melhorar a qualidade da educação brasileira.